Já voltamos com mais um bloco do Boletim Gazeta, falando agora sobre a inadimplência em contratos de financiamento imobiliário. Imprevistos financeiros podem acontecer, a gente sabe, pode chegar ao atraso de uma ou duas parcelas, mas até quando esse atraso pode deixar o seu imóvel em risco? Pode levar o seu imóvel, por exemplo, Marcos, a um processo de leilão. A gente convidou hoje o advogado especialista em direito imobiliário, Dr. Antony Lima, para falar sobre isso. Então, a primeira pergunta é direta. Qual é o risco de atrasar duas, três parcelas ali dentro dessa emergência, desse imprevisto financeiro? Bom dia. Bom dia, Thaís. Bom dia, Marcos. Bom dia a todos. Olha, no contrato sempre vai prevalecer, é a regra de todos os contratos, um atraso de até 3 parcelas. Então, quando o mutuário começa a atrasar o seu financiamento, tem que alertar logo. Liga aquele sinal de alerta e procura regularizar. Porque na iminência de você chegar na terceira parcela, você pode já começar a sofrer um processo de execução. A legislação, ela é específica em dizer que com um atraso apenas de uma parcela, já pode sim iniciar um processo de execução. Mas na prática, o que é que acontece? Os bancos sempre dão, e por escrito isso, constante no próprio contrato, que a permanência ou a inadimplência ela durará pelo período de 3 meses. Então, se você chegar com a terceira parcela, você já pode sofrer uma execução. Antony, me diga uma coisa, obviamente a gente está falando de 3 meses de atraso, obviamente a instituição que está envolvida ali, que é a dona do imóvel até então, né, ou está ali naquele momento, vai fazer as devidas notificações e até esse processo, inclusive, de execução, de cobrança de dívida, a gente tem um tempo ou é muito célere essa cobrança? Olha, por força mesmo da própria legislação, né, os imóveis hoje, antigamente os imóveis eram gravados com hipoteca. Então, a hipoteca tinha uma lei especial que demoraria um pouco mais, porque teria alguns agentes financeiros que iam entrar judicialmente para fazer essa demanda de execução. E também tinha um decreto, que era o Decreto-Lei 7066, que aí optava, dentro do contrato de financiamento imobiliário, a utilização ou pela lei de execução hipotecária ou pelo Decreto-Lei 7066. E aí as instituições bancárias, especialmente a Caixa Econômica Federal, ela sempre se utilizava do Decreto-Lei 7066. Em 1997, veio a instituição da nova lei, que é a questão da alienação fiduciária. Ela veio em substituição à questão hipotecária. E ela é muito mais célere, ou seja, ela utilizou o mecanismo do próprio decreto. Então, como é que a situação faz? Como é que a coisa funciona? Na iminência, na inadimplência do mutuário, então ele, automaticamente o banco já abre essa execução. Essa execução ela não é judicial, ela é uma execução extrajudicial, ou seja, é como se ela fosse administrativa. E aí o banco manda as parcelas que estão em atraso diretamente para um cartório. O cartório de notas notifica aquele mutuário e dá um prazo de apenas 15 dias para pagamento de todas as prestações em atraso. E esse pagamento, ele não pode ser parcelado, ele tem que ser de uma forma só, então não à é vista. passível de negociação. Não é passível de negociação. Essa negociação, ela só vai se concretizar caso a instituição bancária permita, né? Então, por exemplo, às vezes, antes mesmo de chegar na terceira parcela, ou às vezes, dependendo da instituição bancária, a pessoa está com 3 ou 4 meses em atraso, há a chamada também incorporação ao saldo devedor. Então, ele pega aquele valor de prestações em atraso e incorpora ao saldo devedor. Isso tem consequência que muitas vezes a instituição bancária não avisa para o cliente. Naquele momento é importante para o cliente, sem dúvida alguma. Por quê? Porque ele evita o seu imóvel a leilão, evita a perda do imóvel. Mas a consequência desse ato geralmente é o aumento da prestação em 20%, e o aumento do saldo devedor em 2%. Sempre tem uma consequência. Sempre, e o detalhe sempre. também, Thaís, de acordo com o que fala aqui o Antony, é que não é mais um funcionário que fica olhando o livro, vai pegar o arquivo, milhões de casos. Não, é o computador quem alerta. Então, tudo é digitalizado, a comunicação com o próprio cartório é digitalizada também. Exatamente, tudo está muito automatizado. Então, é uma coisa muito rápida. Para vocês terem uma ideia, só no primeiro semestre, são dados da própria Caixa Econômica Federal, 44 mil imóveis foram a leilão este ano.
Então, veja que é um número muito grande. Isso por conta de quê? Por conta de uma inadimplência. E, às vezes, isso acontece por conta mesmo da oscilação econômica e financeira do país, né? Muitas vezes a pessoa até se programa, mas no caminho, na trajetória, por ser um financiamento muito longo, de 20 e 30 anos, acontecem imprevistos e esses imprevistos, consequentemente, faz com que a pessoa atrase a prestação e leve seu imóvel a leilão. Então, leilão é o último estágio. Isso, leilão é quando ele não pagou mais nada, ele foi notificado, não conseguiu honrar com o compromisso da prestação em atraso, e aí esse imóvel vai a leilão. Então, ele vai a leilão em duas fases. O primeiro leilão com o valor do saldo devedor e o segundo leilão ele vai com o valor abaixo, né? E aí você tem um intervalo entre 30 e 60 dias, primeiro e segundo leilão. Então, é uma coisa muito rápida. Agora, o que é que acontece também nas execuções extrajudiciais? Muitas vezes, o próprio banco, a própria instituição bancária, ela deixa de seguir corretamente a legislação. Como, por exemplo, vou dar um exemplo prático aqui. Às vezes, ela não manda a notificação via cartório de títulos e documentos. Então, a falta de uma notificação dessa, por exemplo, é causa de nulidade desse leilão. Então, tem que observar... É por isso que, em muitos casos, há resistência dos donos dos imóveis ali, que tem o financiamento, o contrato de financiamento, alegando que não foram notificados. Então, nesse caso, o leilão pode ser anulado, mas para isso precisa recorrer à via judicial. Exatamente, para isso tem que ser judicializada a questão. Nós já conseguimos anular vários leilões e retomar o imóvel para aquele mutuário, né, por conta de algumas irregularidades cometidas. Quer ver outra irregularidade? Por exemplo, o mutuário ele tem um direito de preferência no seu imóvel. Então, no caso de leilão, tem que ser ofertado primeiro para o mutuário. Olha, o senhor deseja, o senhor vai participar, o senhor tem que pagar o valor, mas às vezes não é ofertado o direito de preferência. É previsto em lei. Previsto em lei. Então, a falta de oferta também dá causa de nulidade. Por exemplo, a falta de informação do leilão, ele não foi notificado pessoalmente do leilão, é outro motivo também para dar nulidade. Então, além desses três citados aqui, ainda existem outros pormenores que a pessoa tem que ficar atento. Caso o imóvel já esteja em leilão, você tem como reaver esse imóvel, agora de forma judicial, não na via administrativa. Agora, quando a pessoa compra um imóvel, ela adere a um sistema de seguro. E esse seguro prevê situações como essa, atraso de parcelas, ou não tem nada a ver? Não, não tem, Marcos. Infelizmente não tem. Antigamente, quando era pelo BNH, existia assim um seguro que tanto ele liquidava o saldo devedor, como ele liquidava as parcelas em atraso. Hoje em dia, no sistema financeiro habitacional comum, normal, não existe. Porque esse seguro é um seguro até obrigatório, mas ele está atrelado a duas situações: morte ou invalidez permanente ou danos físicos do imóvel. Agora, para os imóveis que são ligados ao programa Minha Casa Minha Vida, existe sim um seguro que ele vai um pouco além, que é o Fungab. Esse Fungab, além dele cobrir essas duas situações, ele ainda cobre em caso de desemprego. Agora, para isso, a grande maioria também não sabe, também não é informada pela instituição bancária. Para isso, ele tem que fazer um requerimento administrativo, levar sua carteira de trabalho, mostrar que está desempregado e, pelo tempo que ele está desempregado, o Fungab vai cobrir aquela parcela. Então tão logo ele retorna, prestamista não, que não vai... é todo seguro. Isso mesmo, isso é Thaís. importante, né? Só o ligado ao programa Minha Casa Minha Vida, por conta de características especiais do próprio programa. Então, ele vai até a instituição bancária, no caso a Caixa Econômica, ele solicita administrativamente a suspensão das suas parcelas, mediante a comprovação do desemprego, e aí sim, então logo ele retorne, ele tem que informar a instituição bancária, até porque os sistemas são interligados, né? Mesmo que ele não informe, mas o próprio sistema vai tomar ciência que ele retornou ao mercado de trabalho, e aí sim ele volta a pagar as parcelas. É o único caso dentro dessa sistemática. Então, é importante saber que, em boa parte dos casos, pode ter uma possibilidade de nulidade do leilão, buscando a via judicial, por existirem inúmeras irregularidades nesses processos. Então, isso já é uma possibilidade para quem se enquadra nessa situação de inadimplência e, inevitavelmente, chegou a esse ponto. Mas né? É um cenário de limite, né? O Antônio está falando aqui, gente, de um cenário de limite, de situação ali, onde você está buscando a minúcia da lei para tentar, obviamente, garantir. A dificuldade está exatamente em achar, porque
quando a gente pede, ou ele vai cobrar o advogado, que a instituição prove que fez a notificação, a grande questão é essa aí. Tem sempre que ter ali um bom trabalho de defesa para que isso venha a acontecer. Mas é uma situação limite, né? É verdade. O importante é tentar a via conciliatória com o banco antes de mais nada, né? Antes de atingir o prazo limite, é o bom realmente que você tente conciliar isso administrativamente. Demonstrar boa-fé. Demonstrar boa-fé, tentar, nem que seja realmente jogar lá no saldo devedor aquela parcela em atraso, ou buscar atualizar. Eu sei que nem sempre é fácil, né? Porque realmente é difícil. Mas é como o Marcos colocou agora, existe uma ponta de esperança. Se você ultrapassar todos essas questões e não conseguir se salvar, você tem a via judicial para, dentro do não cumprimento da legislação, você fazer com que ela seja cumprida. É isso, acho que a gente conseguiu esclarecer um pouco os riscos, né, que envolvem aí a inadimplência em contratos imobiliários. Agradecer ao advogado especialista em direito imobiliário, Antony Lima, sempre pela presença e disponibilidade. Eu que agradeço a vocês, estou sempre à disposição. Obrigada, Antony. Bom trabalho para você. O Antony, que é nosso colunista na Gazeta Que é Web. nosso colunista, então, sempre presente o aqui. que a gente traz de pauta aqui está lá também, viu? Segue lá na Gazeta Web, está lá o Antony com suas informações. É isso. Vamos aqui mostrando como é que está o trânsito lá fora, a imagem aí da Avenida Fernandes Lima, trânsito intenso no sentido